Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar rapidamente sobre algo que normalmente a gente não fala, que é algo assim que depois que eu comecei a estudar, comecei a ler, eu decidi trazer às vezes alguns insights para vocês, porque é algo que nunca me foi dito. Então, nada mais justo que compartilhar com algumas outras pessoas que, assim como eu, não tiveram acesso a essa informação. Então, rapidamente eu vou falar aqui para vocês sobre algo que no nosso mundo, nosso país, parece que é um mito, não se pode tocar no assunto, que é a questão da educação financeira. Uma das coisas que eu aprendi fazendo algumas leituras é que a gente deve se questionar o tempo todo. Questione o mundo. Você tem escolhas, mesmo que elas nunca tenham sido apresentadas a você. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você, inclusive tem até um livro que diz que quem pensa enriquece. É uma máxima que realmente a gente começa a pensar fora da caixinha quando a gente conhece esse significado. Por quê? Porque muitas coisas nos foram impostas. Nos disseram, é assim que faz, e você pergunta, por quê? Porque é assim. E não tem mais nenhuma justificativa. Então, isso foi um grande insight. Questione tudo, o tempo todo. E muitas vezes essa questão da educação financeira, a gente já pensa em prosperidade, dinheiro, muitas vezes é apenas uma questão de forma de pensar, como o próprio nome diz, educação. Só que é uma educação relacionada ao mundo dos negócios, uma educação financeira. Que, na verdade, o que eu quero dizer? Muitas vezes nada tem a ver com o nosso estudo convencional, que a gente vem de uma ideia, de uma ideologia que a gente precisa estudar, tirar boas notas e fazer uma faculdade. Então, a gente vem já desse princípio que isso era lá antigamente, nos tempos dos nossos pais, nos tempos dos nossos avós, que isso era sinônimo de sucesso. Só que o que acontece? Antigamente, o mundo funcionava assim, ó. Existiam as pessoas ignorantes, né, que não tinham estudos, que não tinha as letras, não sabia realmente se expressar muitas vezes, pessoas muitas vezes oriundas do campo, inclusive. Não estou aqui dizendo que as pessoas do campo são ignorantes, mas são pessoas que não tinham o estudo propriamente dito. E as pessoas, digamos, da cidade, que eram as pessoas que tinham faculdade. Quando existia esse tempo, tudo bem. Acontecia essa questão muito diferente, realmente, de não ter estudo e de ter estudo. Só que depois isso começou a mudar muita coisa. Começou a mudar, ou começou a ocorrer muito maior uma migração para cidades, para os centros urbanos, e começou a ter muito mais pessoas com acesso a estudo, a educação. Então chegou um ponto que isso aqui, que antes não era o estudo, começou a sumir. E tudo virou isso aqui. Ou seja, ter uma faculdade hoje já não é mais sinônimo de nada. Por quê? Porque praticamente quase todo mundo tem esse acesso. Então hoje, aquela ideologia de tempos atrás que você ter um mestrado, um doutorado significava sinônimo de sucesso, hoje já caiu por terra. A gente sabe que hoje isso não é mais prova de nada. A prova disso é que tem pessoas que se tornam grandes empreendedores, pessoas multimilionárias com zero estudo, muitas vezes até analfabeto. E pelo contrário, essas pessoas, elas contratam as pessoas que são formadas. Então o que a gente começa a perceber? Que pessoas que têm estudo, que têm faculdade, que têm PhD, que são doutores, eles muitas vezes não têm a vida que muitos empreendedores têm. Ou seja, a questão do estudo começa a ficar muito em xeque com tudo isso. Então, muitas vezes, as pessoas que têm o estudo trabalham para empreendedores. O que acontece? Como é que isso funciona? É que os estudiosos, os acadêmicos, eles não sabem muitas vezes que existem outros caminhos. Normalmente depositam toda a sua vida num sistema tradicional buscando ter uma vida melhor no futuro baseada em segurança. Por outro lado, os empreendedores eles também buscam uma vida melhor, porém o seu valor principal se chama liberdade. E esses buscam gerar empregos, enquanto aqueles outros buscam ter um. Então questione tudo à sua volta, questione tudo o tempo todo. Dinheiro não está ligado às oportunidades que você recebe, mas sim às oportunidades que você cria. Eu nunca tive oportunidade, mentira, a pessoa não pode mais dizer uma coisa dessa, porque eu nunca vi ninguém dar a oportunidade, e sim pessoas que criam oportunidade, tá bom? Então esse é o meu insight.